Graças a Paz, queridos. Estamos dando início a mais uma transmissão online do culto de edificação. Hoje, o terceiro dia de culto. E com certeza desses 2 dias, Deus, Ele falou ao nosso coração. Com certeza nesses 3 dias, Deus abençoou abundantemente o teu lar, a tua família. E com certeza nos ensinou a cada um de nós a nós edificarmos as nossas vidas nele, a edificarmos tudo que tem a ver com a nossa vida, através da sua direção, através da sua inspiração e através do mover do seu Espírito Santo. E hoje nós finalizaremos esses 3 dias de ministração, de culto, de edificação, e com certeza Deus, Ele vai falar ao teu coração, com certeza Deus, Ele vai ministrar e vai restaurar a tua vida de forma geral. Então eu te convido nesse momento, a você que está me assistindo, a que você se desprenda de qualquer coisa, dos teus afazeres, para que você ouça a palavra com atenção. É extremamente importante nós ouvirmos com atenção, sem nenhum tipo de distração, porque às vezes numa pequena frase, uma pequena passagem, o Senhor fala conosco. É justamente por isso que os discípulos, eles passaram quase 3 anos e meio com Jesus, Jesus falando que Ele iria morrer, ressuscitar, e no dia que Ele morreu e no momento que Ele ressuscitou, os discípulos ficaram incrédulos. Por quê? Porque quando Ele falava, com certeza eles não estavam dando a atenção necessária, e era um fato tão importante, era algo que transformaria não só a vida dos discípulos, mas a vida de toda a humanidade. Então é importante você ficar atento àquilo que a palavra vai dizer, aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração, porque o único propósito é alinhar a sua vida ao plano perfeito de Deus. Então eu te convido a que você, aí na sua casa, você ore neste momento juntamente comigo, para que o Espírito Santo, a partir de agora, tome posse de todo o teu ser. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos em oração na tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais este momento de palavra, de ministração. Agradeço ao Senhor pelo terceiro dia, meu Deus, de culto de edificação, meu Deus. Obrigado porque, através, meu Deus, da tua verdade, da tua palavra, o Senhor tem nos ensinado a nós edificarmos as nossas vidas, Senhor. Em todos os propósitos, em todas as áreas, Senhor. Edificar as nossas vidas de acordo com teus desígnios e planos perfeitos. E justamente, Senhor, esse tema que tem sido ministrado, que é edificando a minha vida em Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque o teu Espírito Santo e a tua palavra têm falado conosco de forma poderosa. Tem realmente nos despertado, nos instruído e restaurado em nós, Senhor, a vida do Senhor em nós, para nós continuarmos firmes, constantes e caminhando para o teu propósito. Eu peço, meu Pai, que o teu Espírito Santo agora encha cada lar, que o teu Espírito Santo toque em cada pessoa que está assistindo este vídeo, que todas as famílias que estão reunidas sejam plenamente abençoadas, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha ministrar em cada coração, fortalecendo aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desistidos, cansados, sobrecarregados, aqueles, Senhor, que têm sofrido ameaças, aqueles, meu Deus, que têm ouvido, meu Deus, decretos, meu Pai, contrários aos teus planos, propósitos, contrários à tua verdade. Meu Deus, eu oro para que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, venha restaurar a vida de todas as pessoas que estão abatidas, aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente, aqueles, meu Deus, que estão angustiados, aqueles que estão, meu Deus, com tristeza profunda. Pai, renova, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa tristeza ela seja transformada pela alegria do Senhor, que a alegria da tua presença, da comunhão com o Senhor agora, meu Deus, venha transformar, renovar e revigorar a vida de todos aqueles, meu Deus, que estão assistindo
esta mensagem ou que irão assistir, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus Cristo, opera uma cura poderosa em cada família, tanto de forma pessoal, meu Deus, individual, como de forma coletiva. Que em cada família, meu Deus, se estabeleça os teus propósitos e os teus planos perfeitos, meu Deus. Que haja nas famílias unidade, que haja compreensão, tolerância, que haja nas famílias, meu Deus, planos e propósitos, meu Deus, em conjunto. Que haja, meu Deus, principalmente a manifestação do teu amor, que os relacionamentos familiares, meu Deus, que estão abalados, sejam restaurados, sejam restabelecidos, renovados, Pai. E cada um seja alinhado com a tua presença, com o teu propósito e com a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, meu Pai, que no momento em que a palavra estiver sendo ministrada, que anjos do Senhor estejam, Senhor, movendo-se nos lares das pessoas que estão ouvindo. Que o teu Espírito Santo, principalmente, mova-se de forma poderosa para mudar toda a atmosfera, para encher, meu Deus, a atmosfera dos lares e das famílias de amor, de alegria, de paz, de expectativas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de que no Senhor, meu Pai, nós sempre seremos vitoriosos, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor, meu Deus, é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que nos supre, Pai. E mesmo diante de tantas dificuldades que se levantam contra nós, nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as nossas vidas estão nas tuas mãos e não nas mãos de Satanás e seus demônios. Nós cremos, meu Deus, naquilo que a tua palavra e o Senhor diz acerca de nós e não naquilo que Satanás tem nos mostrado. Por isso, neste momento, consagramos as nossas vidas a ti, Senhor. Entregamos ao Senhor todo o nosso ser, nosso espírito, alma e corpo. Pedimos que o Senhor se apodere pelo teu Espírito Santo de todo o nosso ser. E que nós, meu Deus, sejamos transbordantes da tua presença nesses momentos de oração, de adoração e de edificação através da tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu amor. A ti nós damos glória, louvor e adoração no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então, nesse terceiro dia de culto de edificação, nós continuamos aprendendo sobre o tema principal, que é edificando a minha vida em Deus. E eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 4. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Nesses 2 dias de culto de edificação, nós aprendemos 2 aspectos importantes sobre como edificar a nossa vida em Deus, sobre como construir e respaldar a nossa vida em Deus. Primeiro, nós aprendemos que nós temos que guardar o nosso coração, porque a partir do nosso coração é que procedem as saídas para a vida, ou as fontes para a vida. Nós aprendemos também que nós precisamos vencer, superar os nossos próprios limites, que são os nossos próprios limites, as nossas limitações pessoais que têm nos impedido de edificarmos as nossas vidas em todos os aspectos e em todas as áreas em Deus. E hoje nós vamos aprender
Um terceiro aspecto que é importante para que a nossa vida como um todo seja edificada por Deus, seja direcionada e seja respaldada por Deus. Esse é o plano de Deus, é que as nossas vidas em todas as coisas sejam edificadas pela sua presença, pela sua direção, pela sua sabedoria. E hoje nós vamos aprender o terceiro aspecto. E com certeza todos conhecem de forma muito clara e abrangente a história do rei Davi, que foi o maior rei. Eu citei esses dias, sobre Davi, falei sobre ele nas ministrações e hoje mais uma vez, porque como o apóstolo Pedro, Davi é um homem que é exemplo e modelo, mesmo que tenha cometido erros, mesmo que tenha praticado pecados, mas ele com certeza é um modelo de servo de Deus, de servo comprometido, de servo fiel, e que nós com certeza temos muito a aprender. Davi, pelo seu testemunho, tem muito a oferecer, e nós temos muito a aprender pela vida e pela história de Davi. E esse momento em que a Bíblia, essa passagem que eu li para vocês, que a Bíblia relata, é um momento em que a nação de Israel persegue a nação de Amon e eles fogem para uma fortaleza. E Israel, comandado pelo capitão da guarda de Davi, que era Joabe, ele vai até esse lugar e sitia o povo de Amon na fortaleza de Rabá. E como o próprio texto descreve, Davi, ele ficou no palácio. Ele decidiu ficar no seu palácio, ele decidiu não participar de forma direta desta batalha. Ele decidiu que realmente ele não necessitaria estar na frente desta batalha e que ele poderia mandar os seus capitães, os seus soldados e o seu exército e que resolveria. E com certeza eles resolveram. Só que a questão sobre Davi é que Davi, como alguém que foi escolhido por Deus, que foi ungido, ele com certeza ele guardou seu coração, porque nós aprendemos sobre isso. Ele guardou seu coração. Davi com certeza ele superou os seus limites. Com certeza essas duas coisas que são critérios para nós edificarmos as nossas vidas em Deus, ele com certeza ele teve êxito, ele praticou. Ele era ungido, ele foi ungido, primeiramente ele foi escolhido e depois ele foi ungido. É muito parecido com o propósito de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo fala em João 15,16 que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Isso significa que o Senhor nos escolheu do mesmo jeito que escolheu Davi, que Deus relata que tirou Davi de trás das malhadas. Então, o mesmo princípio se aplica a nós, porque Jesus disse que Ele nos escolheu para nós produzirmos frutos. Davi ele foi ungido para ser rei de Israel, ou seja, representava a posição de rei de Israel, espiritualmente falando, significava uma posição de Davi. Ele recebeu a unção e, lógico, recebeu a incumbência de uma posição. Como rei de Israel, ele tinha o dever de cuidar da nação, de administrar a nação de Israel. Mas ele foi ungido para isso. Ele foi escolhido e foi ungido. Nós fomos escolhidos por Jesus Cristo e, naturalmente, da mesma forma, somos ungidos pelo Espírito Santo. E, naturalmente, também nós precisamos, pela escolha de Deus sobre nós e pela unção que Ele derrama sobre nós, que Ele libera sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, naturalmente nós precisamos também manter uma posição, manter um padrão, pelo privilégio de Deus nos ter escolhido e nos ter ungido. Então é muito parecido a nossa realidade
hoje, como igreja, como filhos de Deus, com a realidade de Davi. Escolhidos, ungidos, para manter uma posição. Essa era a realidade de Davi e essa é a nossa realidade nos dias de hoje. Mas a questão é que, infelizmente, Davi ele não manteve a sua posição. Lembre-se, ele foi um homem que guardou seu coração, ele foi um homem que rompeu com seus próprios limites, mas neste momento específico, Davi, ele sai da sua posição. E é lógico que a Bíblia não deixa claro o motivo que fez com que Davi ele saísse da posição. Porque o chamado, aliás, a escolha de Deus era sobre Davi. A unção de Deus estava sobre Davi, não estava sobre Joabe. Não estava sobre nenhum dos soldados de Davi que eram extremamente fiéis, comprometidos, guerreiros adestrados, mas não estava sobre eles a escolha de Deus e a unção. Estava sobre Davi. E como eu disse, a Bíblia não descreve o motivo que fez com que Davi ele decidisse não ir para essa batalha e ele ficasse no palácio. Talvez seja porque Davi ele estivesse cansado. A Bíblia deixa muito claro que Davi lutou muitas batalhas. Ele lutou muitas guerras. Então era natural, porque ele era um homem físico. Ele era um homem comum, natural, de carne e osso. Então era muito provável que Davi ele tivesse deixado de ir para essa batalha porque ele estava cansado. Talvez fadigado de tantas lutas e de tantas batalhas. Ou seja, a realidade é que Davi, de forma natural, ele tinha justificativa para não ir para essa batalha. Ele tinha justificativa para decidir sair da sua posição e ficar no palácio. E a realidade é que Davi ele tinha respaldo para isso. Porque diante as inúmeras batalhas que ele enfrentou, nós sabemos que Davi ele praticamente não sofreu derrota. Então ele tinha respaldo para tirar um dia, ou melhor, um dia não, para tirar uma batalha como sendo o seu descanso. Ele tinha justificativas naturais para sair da sua posição. Só que a questão, irmãos, é que o problema de Davi não foi simplesmente sair da sua posição. Isso já é uma coisa que é muito séria, espiritualmente falando. Por quê? Porque você vê que em momento algum Davi ele pergunta qual é a direção de Deus. A Bíblia não descreve que Davi consultou a Deus. E observe que Davi era alguém que consultava sempre a Deus. Mas nesse momento específico, em que ele decide sair da sua posição, diz: eu não vou batalhar porque eu tenho respaldo, porque eu já batalhei muitas batalhas, eu vou deixar eles irem. A Bíblia não descreve que ele consultou a Deus. A Bíblia não diz que ele pediu nenhum tipo de direção a Deus ou aos profetas que estavam próximos dele. Sair da posição, no caso de Davi, já era uma coisa séria. Mas a questão é que Davi saiu da sua posição e não manteve-se vigilante. Porque ele deveria estar na frente da batalha. Relatos de estudos dizem que nesse momento aqui Davi ele tinha mais ou menos 50 anos, a minha idade. Já era um homem maduro e com certeza já tinha enfrentado muitas batalhas, muitas lutas e com certeza tinha muito respaldo para ficar um tempo no palácio descansando. E talvez essa fosse outra justificativa. Talvez os próprios soldados de Davi, o próprio exército, os próprios capitães de Davi tivessem dito para ele: olha, deixa que a gente resolve. Fica no palácio, guarde aí a sua vida, porque o senhor é o líder, é o rei,
Então deixa que a gente resolve, não precisa o Senhor estar diretamente na frente dessa batalha, e nós resolvemos. Só que eu torno a dizer, a escolha de Deus foi sobre Davi, não foi sobre Joabe e nem sobre os outros. A unção de Deus estava sobre Davi, e não sobre Joabe e sobre os outros. O que isso nos ensina é que o fato de Jesus ter nos escolhido e nos ungido com o Espírito Santo deixa muito claro que existem coisas da parte de Deus que somente nós poderemos fazer, que somente nós temos a incumbência e daremos o resultado agradável a Deus pela nossa própria vida, porque foi Jesus que nos escolheu, foi Jesus que nos ungiu. E se é o mesmo princípio de Davi, naturalmente Davi deveria estar nesta batalha. Então naturalmente existem coisas que somente nós poderemos fazer. Talvez não seja uma batalha épica como era o caso de Davi, mas talvez sejam coisas que podem evitar resultados ruins para nós mesmos ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez sejam coisas simples, mas que nós devemos fazer, que a incumbência e a responsabilidade está sobre nós porque Ele escolheu a nós. E por que às vezes nós nos perdemos? Porque nós decidimos sair da nossa posição. Por causa de quê? Por causa de muitas justificativas. Porque eu estou cansado. Porque eu fui injustiçado. Porque ninguém me deu oportunidade. Não, é porque ninguém me deu atenção. É porque as pessoas falaram mal de mim, as pessoas me criticaram. Ou seja, nós arrumamos inúmeras justificativas para nós sairmos da posição. E a realidade é que, quando nós saímos da nossa posição, aquilo que Deus determina como responsabilidade nossa, nós não consultamos a Deus, como Davi não consultou. Nós decidimos. E quando se fala em estar na posição, lembre-se que o tema geral é edificando nossas vidas em Deus. Então, quando se fala de posicionamento em Deus que nós temos que manter, não é somente um posicionamento na vida espiritual. É um posicionamento que inclui Deus fazer parte de todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida. É a nossa posição como homem ou mulher de Deus. É a nossa posição como líder, se temos um ofício de líder. É a nossa posição como pessoa que faz parte de uma sociedade. É a nossa posição se somos casados como esposo, como esposa. É a nossa posição como filhos. É a nossa posição como profissionais. É a nossa posição como alguém que faz parte de uma sociedade. Quando se trata e se refere de posicionamento, de posição, nesse contexto dessa mensagem, está se aplicando a tudo. Se Deus, Ele vai ser o edificador das nossas vidas, então a nossa posição, ela se aplica em todas as coisas. E isso claramente nos esclarece que talvez algumas coisas em algumas áreas de nossas vidas não estejam bem porque nós saímos da nossa posição. Talvez o teu casamento não esteja bem porque você não está vivendo ou cumprindo a tua posição de esposo. Talvez você lance para o teu cônjuge, tua esposa, teu esposo, para o teu cônjuge, a responsabilidade que ele precisa fazer. Foi o que Davi fez. Joabe, vai lá, pega o exército, reúne o exército, é um exército treinado, é um exército preparado, capacitado, leva lá, Joabe, vai lá, responsabilidade tua. Mas a responsabilidade era de Davi, a posição era dele. A esposa não pode assumir a posição do esposo. O esposo não pode assumir a posição da esposa, cabe a cada um fazer a sua parte, a parte que foi escolhida e ungida para ser feita. Porque é uma responsabilidade. Talvez a tua vida profissional não esteja estável, porque você decidiu sair da sua posição. Você não está posicionado. Talvez o teu relacionamento familiar, de forma geral, as coisas da tua vida, os teus planos estão
fora do propósito, não estão caminhando, não estão dando certo? Porque você decidiu sair da posição. E você coloca a responsabilidade em todos, em muitas situações, menos em você mesmo. Porque a posição é sua. O propósito é seu. O chamado é seu. O sonho é seu. Deus escolheu você. Deus ungiu você porque você tem o Espírito Santo. E Davi simplesmente ele decidiu, sem buscar a direção de Deus, ele decidiu ficar no palácio. Mas como rei de Israel, mesmo como eu disse, ele tinha na base de 50 anos, talvez não fosse mais tão vigoroso para a batalha, mas com certeza a presença dele lá na batalha naturalmente iria inspirar ainda mais o seu exército a ter uma vitória ainda muito mais eficaz, e com certeza teria evitado que Davi cometesse o pecado ou os pecados que cometeu. É por isso, irmãos, que é muito importante nós estarmos posicionados em Deus. Se nós realmente quisermos que a nossa vida seja edificada em Deus, nós precisamos vigiar, precisamos manter a nossa posição naquilo que a responsabilidade é nossa, naquilo que o chamado é nosso. Nós temos que manter a nossa posição. Davi poderia justificar que ele estava cansado, ele estava fadigado depois de lutar muitas lutas, muitas batalhas. A questão, irmãos, de nós deixarmos a posição que cabe a nós, significa justamente o que aconteceu com Davi. Ele ficou no palácio. O significado ou o resultado de ficar no palácio é pecado. O que eu quero dizer é que quando você, por decisão própria, você decide sair da tua posição, naturalmente você vai ser levado diretamente para o pecado, diretamente para o erro. Ele ficou no palácio, ele pecou. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão no palácio nesse momento. Por quê? Porque decidiram sair da sua posição. Decidiram parar de crer. Decidiram parar de orar. Decidiram parar de meditar na Bíblia. Decidiram parar de ter expectativas. Decidiram parar de sonhar. Sabe o que é que significa? Você está no palácio. Mas se você, infelizmente, está no palácio, você está quase de braços dados com o pecado. Porque você está fora da sua posição. Porque você está fora do seu propósito e você nem perguntou de Deus qual era a direção. E como nós temos aprendido, irmãos, e eu vou explicar de forma mais aprofundada aqui mais na frente, sobre a necessidade de nós, nesses tempos que estamos vivendo, termos a direção de Deus. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Mas infelizmente essa é uma realidade triste. Muitos estão no palácio. Deveriam estar posicionados pela sua própria vida. Deveriam estar posicionados pelo reino de Deus. Deveriam estar posicionados pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu trabalho, pela sua estabilidade financeira, mas na verdade não estão. Por quê? Porque a vida está andando, a vida está caminhando. Para Davi também. Ele não estava na frente da batalha, mas a batalha estava lá acontecendo. A questão, irmãos, principal de nós sairmos da nossa posição, não é que não vai ter resultado, que não possa ter resultado, porque Davi teve resultado. A questão é a consequência. Porque o que pesou na vida de Davi foi justamente a consequência dele estar fora da sua posição. Na vida de Davi, se você
observar, isso causou quase que um efeito dominó. Simplesmente porque ele saiu da sua posição. Lembre-se, ele foi um homem que guardou seu coração, ele foi um homem que venceu seus próprios limites, mas aqui, nesse momento específico, ele saiu da sua posição. E as consequências que foram causadas através dessa decisão dele de sair da posição foram terríveis. Por quê? Porque ele decidiu ficar no palácio. É momento, meu irmão, de você sair do palácio. Porque quando a gente fica no palácio, usando essa metáfora, sair da nossa posição, que é ficar no palácio, sabe o que é que vai acontecer conosco? Vai gerar maus pensamentos. Quando você está fora da sua posição original, pode ter certeza que muitos pensamentos vão fluir na tua cabeça, na tua mente. Por quê? Porque se você está fora da sua posição, naturalmente você ficará ocioso. Você acha que não foi isso que aconteceu com Davi? É por isso que eu disse, mais no início, que ele deveria manter-se vigilante, porque essa é a questão. Ele não vigiou, ele simplesmente ficou sem estar na batalha, sem batalhar. E no palácio a Bíblia diz que ele acordou, levantou, talvez deu uma dormida depois do almoço, e levantou e foi andar no palácio. Ou seja, ele estava desocupado. Essa foi justamente a questão. Ele ficou ocioso e gerou maus pensamentos. Ora, meu irmão, se você está fora da sua posição, naturalmente, a tua mente vai ser um campo frutífero não, um campo fértil, para que Satanás semeie todo tipo de engano, todo tipo de mazela, todo tipo de rebeldia, todo tipo de desobediência, todo tipo de julgamento e tudo aquilo que é ruim. Se você está ocioso, fora da sua posição, naturalmente isso vai gerar maus pensamentos. Ora, e pelo fato de Davi ficar no palácio, geraram esses maus pensamentos e, ora, isso facilitou o pecado. E por que facilita o pecado? Porque quando nós estamos fora da nossa posição, nós estamos distantes, longe de responsabilidades. É simples. A gente fica distante das responsabilidades. E isso, claro, vai ser um facilitador.